Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, então, dando, né, início aí na sequência sobre, né, das boas-vindas para vocês que estão entrando no curso, aqueles que já estão no curso há mais tempo, então vão poder conhecer um pouquinho mais uma outra área da gestão, né, a importância do nosso curso, a importância da gestão de serviço de saúde dentro do mercado de trabalho. Então, vocês vão poder conhecer um pouquinho mais, ter novas experiências, e assim vão conseguir explorar novas áreas para a sua formatura, né, pós-formatura ou durante o estágio, seja lá como for. Então, ontem, né, na apresentação dos calouros, nós já tivemos muitas perguntas, né, o pessoal já procurando saber sobre o curso. Eu sei que a gente entra doido para conhecer, né, um pouquinho sobre o que é o curso, onde que eu estou caindo aqui de paraquedas. Algumas pessoas sabem, né, algumas coisas, mas não é todo mundo. Então, né, nós aqui do Diretório Acadêmico acreditamos que com essas palestras vocês vão conseguir compreender ainda mais do que se trata o curso, possibilidades que o curso vem a te oferecer, onde, né, que você pode explorar para conseguir algum tipo de estágio, algum tipo de emprego, e aí compreender ainda mais o curso, né, e se apaixonar pelo curso e gostar bastante. Aqui dentro do diretório acadêmico, nós estamos fazendo essa rodada de palestras, né? Então, todo início de semestre nós fazemos uma palestra com esse tema, a importância da gestão de serviço de saúde. E aí vocês podem olhar no canal do YouTube do DA, tá? O FMG Dages, para poder dar uma olhada nas outras palestras que a gente já realizou e ainda conseguir compreender cada vez melhor o curso. Hoje, né, a gente vai aprender bastante, né? A Graziele, ela é formada no curso, tá? Então, ela já sabe, né? Tudo que a gente vai passar aí, ela já passou um tempo atrás, está trabalhando atualmente. Vou deixar que ela se apresente e aí vocês vão conhecer melhor as possibilidades que o curso pode oferecer. Então, desejo a todos uma boa palestra. Graziele, seja muito bem-vinda e obrigada por aceitar o nosso convite. A gente sabe a importância que tem, né, ainda mais para os alunos, para eles poderem compreender melhor as áreas da gestão, que são áreas gigantescas, né, áreas imensas. Quando a Graziele começar a falar para vocês sobre, né, a carreira dela, vocês vão ver onde que, em vários locais onde ela já atuou, e aí vocês comecem a sonhar onde vocês podem chegar também. Então, boa noite a todos, boas palestras, e Graziele, é com você. Obrigada, vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Então, ótimo. Bom, gente, boa Sim, estamos noite. ouvindo. Meu nome é Graziele, eu sou da primeira turma, né, do curso de gestão, então eu comecei, aí eu posso falar que comecei esse curso, né, desde o comecinho. A gente passou por todas as dificuldades, né, que a gente tem de ser a primeira turma, e nossa ansiedade era enorme também. Então, eu compreendo aí vocês, entendo, né, das ansiedades que vocês têm, e espero contribuir hoje um pouquinho aí para vocês, tá? Então, eu vou me apresentar, e aí qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês fiquem à vontade, a gente vai conversando, e eu espero trazer boas informações hoje para vocês. Então, eu sou graduada em Gestão de Serviços de Saúde, né, pela Federal, sou da primeira turma. Sou graduada em Pedagogia pela UENG e fiz um MBA em Gestão de Projetos pelo Pitágoras. Então, as minhas especializações, né, as minhas expertises. Eu sempre atuei em hospitais de média e alta complexidade, sempre focado na gestão de projetos, na captação de recursos com leis de incentivo, no credenciamento de novas unidades, de novos serviços. Hoje eu estou na gestão do atendimento do SAMU e trabalhando com planejamento estratégico. Me especializei em alguns sistemas que a gente tem aí, que é o SICOMV, a parte de licitações, o Fundo Nacional de Saúde, e juntamente com esses sistemas a gente vem trabalhando com a prestação de contas. Trabalho com as legislações, né, atualização de legislação, fui coordenadora do Centro de Pesquisa Clínica, já trabalhei com gestão do corpo clínico, com centro de estudos, enfim.
Então, vou passar aqui para vocês, basicamente, a minha trajetória, para vocês entenderem um pouquinho de como foi e da minha atuação e as possibilidades que a gente tem, né? Então, eu comecei em 2013, o ano que eu formei. Antes mesmo de eu formar, eu iniciei a minha carreira na Fundação Hospitalar São Francisco de Assis. É um hospital de média e alta complexidade. Entrei lá em 2013. E eu gosto muito de brincar, né? Eu sempre falo isso, que quando eu comecei no São Francisco, eu comecei sem cargo, né? Eu entrei lá sem cargo, sem salário definido, eu tinha acabado de formar um curso novo e o meu objetivo era, de fato, entrar para o mercado de trabalho. Então, eu entrei no São Francisco e lá eu aprendi muito, né? Eu fiquei 7 anos no hospital. Então, depois de um ano, eu me tornei supervisora de ensino e projetos na fundação. Depois, no próximo ano, eu me tornei coordenadora de ensino, projetos e gestão do corpo clínico. E aí, uma coisa que é muito interessante de trazer aqui para vocês... Graziele, desculpa, só que eu acho que você não está apresentando, não. Não, não Acho não, tenho certeza que não está. Não está mudando a tela? Não, não. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Agora vocês Aí, agora foi. ver? Então, vamos voltar aqui. Vou voltar aqui para a minha linha do tempo. Tá dando para ver a linha do tempo aí, né? Tá sim. Então, ótimo. Então, 2013, né, que eu iniciei a carreira. Em 2014, eu passei para supervisora. Em 2015, eu comecei com o cargo de coordenação. Em 2014, eu tinha 2 colaboradoras. Em 2015, na coordenação, eu passei a ter 4 colaboradoras. Depois, em 2016, nós assumimos uma segunda unidade e aí eu passei a exercer essa função nas 2 unidades. Então, o coordenador, né, e aí me dividia nas 2 unidades. Depois, em 2017, a gente teve um foco muito grande no desenvolvimento de projetos e captação de recursos. E aí é engraçado, porque quando a gente fala assim, desenvolvimento de projetos, o pessoal ele tende a relacionar muito com a área de TI. Né? Na verdade, não é só isso. A gente tem uma área muito grande, que é o terceiro setor. Então, a gente tem uma área para explorar aí, maravilhosa, com a captação de recursos, que é o objetivo das instituições. A gente está falando de instituição 100% SUS, e a gente sabe que o SUS não traz, né, uma rentabilidade. Você não consegue equipar um hospital e proporcionar que sejam feitas atividades assistenciais no nível de qualidade desejável só com recurso do SUS. Então, hoje as grandes instituições buscam a melhoria da tecnologia, melhoria dos seus processos com fontes terceiras. E aí que entra a captação de recursos. Eu posso falar que hoje 80% das coisas que eu faço está voltado para a captação de recursos. Né? É um mercado que é bem promissor. Em 2018, a gente começou com a implantação do Centro de Pesquisa Clínica, que também é uma área muito promissora, muito interessante. Tem um mercado gigantesco. Agora, com a Covid-19, isso deu uma estourada, né? Em 2019, a gente teve a implantação do Comitê de Inovação e a Governança Clínica. E em 2021, né, 2020, 2021, eu encerrei, em 2021 eu encerrei a minha carreira no São Francisco. Iniciei a minha carreira como consultora, então eu tenho uma empresa de consultoria hoje e trabalho também no consórcio Aliança, que é um consórcio de saúde. Hoje eu estou como gerente de planejamento
e atuo lá no consórcio em diversas áreas. Eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho de todas essas possibilidades de todas essas atividades que eu exerci ao longo desses 7 anos, para vocês entenderem que vocês, gestores, podem atuar em todas essas áreas, né? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui de cada área. Então, a grande pergunta existe campo de atuação para os gestores de saúde? A gente pode atuar somente em hospitais? Né? Como que está hoje o mercado para receber ainda o gestor? Então, o que eu posso dizer para vocês é que o mercado ainda não conhece o gestor, né? Apesar de ter aí esse tempo todo que a gente, da primeira turma, já formou, o mercado ainda não conhece. Muita coisa a gente já conquistou, muito espaço já foi conquistado. Hoje existe profissional formado em gestão de serviços de saúde em quase todas as grandes instituições, né? A gente tem profissional na Unimed, a gente tem em todos os hospitais, a gente tem dentro dos planos de saúde. Então, a gente tem dentro da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual, a gente tem profissional em todos os lugares, mas ainda não é uma área que você chega lá e fala assim, nossa, sou formado em gestão. Aí o pessoal, é tecnólogo, não, né? É um curso, uma graduação dentro da federal, vocês ainda vão encontrar isso, mas hoje a gente já conquistou muita coisa, concurso público, né? Existe muita coisa que vocês podem fazer. E tudo vai depender dos objetivos de vocês, né? Tudo vai depender de como vocês vão traçar a carreira de vocês dentro da universidade. Então, você tem que estabelecer um foco, definir para onde você quer ir. Eu quero trabalhar com qualidade. Eu quero trabalhar com pesquisa clínica. Eu quero trabalhar com gestão de projetos, com captação de recursos. Então, estabeleça seu objetivo e faça sua formação nessa área. E a gente tem, né, a oportunidade, a federal nos proporciona isso, né? De a gente poder fazer estágios em diversos segmentos. Então, o estágio em outros cursos, né? Fazer matérias em outros cursos, aí tem administração, tem a medicina, tem a enfermagem, então busque isso de acordo com o objetivo de vocês. Eu falo que é uma coisa muito interessante, assim, tem um professor a gente sempre tem um professor que marca a carreira da gente, né? E eu tive um que foi muito especial, assim. E ele me deu uma oportunidade de ser bolsista. E a partir dessa bolsa, né, eu comecei a trabalhar com projetos. Foi ele que me apresentou essa área e eu me formei nisso. Então, por isso que é importante que vocês estabeleçam o que vocês têm como objetivo na vida de vocês e busquem se aprimorar nisso. É um professor da face e eu fiz estágio com ele lá, fui bolsista dele. Então, eu sou muito grata por tudo que ele me proporcionou e só assim que eu consegui entrar nessa área. Outra dica aí que eu deixo para vocês são as ferramentas de gestão. Hoje, o mercado ele pede isso o tempo inteiro, né? Então, vocês que estão começando agora, ao longo do curso, vocês vão conhecer muitas ferramentas. Ferramentas de planejamento estratégico, ferramenta de análise de SWOT. A gente acha que não vai utilizar isso. Isso é muito essencial. Então, foquem nisso, foquem nas inovações de mercado, né? Fiquem atentos a essas ferramentas, que eu acho que são dicas importantes aí que vocês vão precisar. Então, eu vou começar a falar para vocês na área de gestão de projetos, que hoje, né, é o que eu faço 80% do meu tempo, é você ser gestora de um projeto grande dentro de um hospital. E um diferencial enorme que nós temos, que o nosso curso nos proporciona e que a Federal traz para a gente, é a habilidade da escrita. A gente aprende a escrever muito bem dentro da faculdade. E as pessoas têm muita dificuldade em montar um projeto, né? E um projeto é o quê? É o objetivo, é uma justificativa, é você estabelecer um cronograma, é você fazer as etapas daquele projeto.
E isso, para quem está na assistência, é um gap muito grande. Então, é um diferencial que a gente tem e que é muito importante. Outro ponto, análise de dados científicos, né? Nós gestores, aprendemos na nossa formação a utilizar a base de dados. Todos os dados que você coloca no seu projeto, ele tem que estar fundamentado. Então, é o Tabuin, né? É o Fundo Nacional de Saúde, é o SomaSUS que a gente tem a base, né? Todas as bases oficiais são importantes para você montar um projeto e sempre utilizar dados científicos que estão publicados, né? São dados reais. A gestão das partes interessadas, então, quando você vai escrever um projeto, você consegue sentar com uma enfermeira, gestora de um CTI, e entender como funciona um CTI. Então, ela vai te pedir, vai falar, olha, eu preciso de, sei lá, 15 ventiladores pulmonares, mas eu só tenho 10 leitos. Ah, mas por que você precisa de 15? Se na legislação você tem que ter um para cada leito e a cada 10 você tem que ter um reserva. Qual que é a sua necessidade de ter 15? Então, esse tipo de discussão, o gestor, ele consegue ter, porque a gente consegue entender como funciona todos os setores de um hospital. Né? E aí é a questão do fluxo interno mesmo, né? Ah, mas eu preciso estabelecer, se eu vou implantar, por exemplo, um CTI novo, né? Eu vou montar um projeto para implantação de CTI novo. Então, eu sei que eu tenho que ter ali uma parte de exames, eu sei que eu tenho que ter uma nutri, eu tenho que ter uma físio, eu tenho que ter uma recepção, porque eu sei do fluxo, não é simplesmente eu chegar e montar um CTI. Ele precisa conversar com as outras áreas. E essa visão do todo, nós gestores temos. E muitas vezes os outros profissionais não conseguem ter. Então, essa é uma habilidade que a formação de gestão de saúde nos proporciona. E é muito importante que vocês entendam e conheçam todos os fluxos. Isso só vai ser possível, né, na prática. Então, façam estágios em diversos locais. Vai na UBS, vai na UPA, vai no hospital, vai numa clínica. Façam estágios aonde vocês puderem. Eu recomendo que vocês façam. Eu sei que esse momento de formação acadêmica, para muita gente é difícil, é um momento que financeiramente é complicado, mas se vocês puderem focar na capacitação de vocês e não se preocuparem com valor de bolsa, com carga horária, não se preocupem com isso. Se preocupem em aprender e conhecer todos os fluxos, porque isso vai trazer um diferencial de mercado para vocês no futuro. Gente, estou indo muito rápido. Yuri, me fala aí. Eu falo desembolado. Então, se estiver rápido, vocês vão me revisando, viu? Bom, o segundo ponto, que também é uma área bem promissora, é a gestão do corpo clínico e a governança clínica. Gestão do corpo clínico, vocês vão ver aí na carreira de vocês, todo hospital é a mesma coisa, gente. Ele pode ser pequeno, ele pode ser grande, ele pode ser no interior, em qualquer lugar. Hospital é uma grande família. E a gente tem o corpo clínico que são as estrelas do time, né? Posso dizer assim. Então, é um público difícil, são pessoas que você precisa ter perto de você, você precisa ter um bom relacionamento, porque são eles que giram a máquina ali. É claro que nós estamos por trás dando todo um suporte, né? A parte de enfermagem, a equipe multidisciplinar é essencial, sem essa equipe multidisciplinar não roda, mas a gente tem a gestão do corpo clínico. E hoje é fundamental, tanto para a gente conseguir todas as certificações, ONA, ISO, todas as certificações, você tem que ter a gestão do corpo clínico. Ela impacta diretamente em seus indicadores de produtividade, indicador de infecção, de custo, porque se eu tenho uma equipe do corpo clínico que não está envolvida, ela vai utilizar um número grande de medicamentos, de antibióticos, e o custo por paciente fica gigantesco. A gente não consegue ter giro de leito. Então, é muito importante ter uma gestão do corpo clínico eficiente.
E aí eu volto a dizer, né, que o curso de gestão, ele proporciona para a gente essa visão do todo. Então, você consegue compreender as demandas e as necessidades dessa equipe. E aí você tem que trabalhar muito forte com a gestão de pessoas, né? A governança clínica, ela vem muito com a implantação de fluxos de processo, porque é um público, né? Eu posso dizer assim que os médicos é uma equipe que não gosta de trabalhar com processo, que não gosta de fluxo. Então, você tem que ter muita paciência para lidar com esse público, para ajudar eles a entenderem a necessidade disso. A gente trabalhava muito com adequação de legislação, com as RDCs, com a questão até do próprio CRM, ele traz muita legislação que você tem que seguir quando você vai buscar certificação ou quando você vai credenciar um novo serviço, né? Por exemplo, eu quero que o meu hospital agora passe a ter cirurgia endovascular. Você tem que fazer um pleito para isso e você tem que solicitar esse credenciamento, né? E aí entra a parte de legislação. E o curso também nos dá essa habilidade de leitura, de interpretação de legislação. Você consegue pegar uma legislação, ler, você vai entender e vai conseguir aplicar ela na prática. Análise de indicador é uma equipe que não gosta de nada que precisa sentar, concentrar. Então, a gente auxilia essa equipe na análise de indicadores, né? Geralmente, os grandes hospitais têm uma pessoa dentro da gestão do corpo clínico ou dentro da governança clínica que analisa os indicadores junto com cada equipe. Então, você sentar com o coordenador da cirurgia cardiovascular, da cabeça e pescoço, da cardiologia, da clínica médica e analisar junto com aquele coordenador esse indicador e mostrar para ele qual que é o impacto, né, desse indicador da instituição. E fazer esse acompanhamento junto à diretoria, junto às coordenações clínicas. A gente tem dentro do CRM um regimento interno que precisa ser cumprido, eleição de diretor clínico, uma série de informações que precisam ser enviadas com datas fixas e que eles não conseguem fazer isso. Então, a gente tem a comissão de ética médica. Então, dentro do São Francisco, eu fazia esse papel. Eu sempre tive um bom relacionamento com a equipe médica. Graças a Deus, eu nunca tive problema. Mas você tem que saber lidar com esse público e lembrar que você precisa dele, né? Ele precisa de você e você precisa dele. Então, a gente sempre tenta estabelecer uma troca. Bom, outra área que eu acho que é fundamental de vocês conhecerem e de vocês explorarem é a captação de recursos, né? Que a gente tem aí, o pessoal chama de funding. Então, é uma área que vem crescendo cada vez mais. A gente tem as leis de incentivo ligadas ao terceiro setor, né? Que são as ONGs, as OSs e as instituições filantrópicas. Todas essas instituições podem fazer parte das leis de incentivo. E quando você fala em leis de incentivo, quase ninguém conhece, né? Eu posso trazer aqui para vocês diversas leis de incentivo que eu acredito que a maioria nunca ouviu falar. Então, a gente tem o PRONON, que é uma lei de incentivo voltado para a oncologia. A gente tem a lei de incentivo ao idoso, né? Qual hospital que não atende idoso, gente? Então, é uma outra forma também. A gente tem várias instituições que soltam aí editais, e aí você escreve o seu projeto, e aí eles passam a te patrocinar, né? Então, a gente tem Vale, Banco do Brasil, Itaú, a gente tem Fundação Avon, que trabalha muito com câncer de mama. Então, são áreas que são pouco exploradas e que, se você pensar naquilo que eu falei no começo, que a gente está falando de instituição 100% SUS. Hoje a gente sabe que o SUS paga aí R$10 por uma consulta. Não paga o custo que você tem dentro de um hospital, né? Alguns serviços são rentáveis,
mas a maioria não traz rentabilidade, e você tem que ter. Então, você tem que buscar outras formas de trazer inovação, de trazer melhoria tecnológica para dentro da sua instituição. E aí as instituições buscam sempre essa captação de recursos. Eu me especializei muito nessa área. Eu posso dizer assim que no começo, né, quando eu comecei a trabalhar com captação de recursos, a instituição tinha aí uma média de arrecadação de 2 milhões por ano, né, que é um valor baixo. A gente tem as emendas parlamentares, que é uma área assim gigantesca também, e que as pessoas não conhecem. As emendas parlamentares, elas são obrigatórias para os deputados estaduais, né? É obrigatório que todo ano eles façam a destinação de um recurso para a saúde. Então, eu não estou pedindo um favor, né, para ele. Eu não estou pedindo um favor. Eu estou fazendo com que ele exerça o papel dele. E ele tem um recurso gigantesco para direcionar para as instituições de saúde. E sabe o que acontece? A gente não tem instituição de saúde preparada para receber esse recurso. Principalmente no interior, a gente tem muito dinheiro que é devolvido. É uma coisa absurda. Que quando você vê, você fala, eu não acredito que essa instituição está devolvendo esse recurso todo, porque ele não sabe usar, ele não sabe entrar dentro do sistema, que é o Fundo Nacional, ele não sabe entrar dentro de um SICOMV para fazer o processo todo de uma emenda parlamentar. E aí, tudo existe prazo, né? O Ministério da Saúde, ele regulamenta isso de uma forma bem próxima. E as instituições perdem muito dinheiro, muito dinheiro. É uma coisa que chega a doer o coração. E você pensa que a população poderia estar muito bem assistida, com equipamento de ponta, e as instituições não conseguem. Eu dei uma consultoria uma vez em um hospital no interior, e eles tinham acabado de ganhar um tomógrafo, né, receberam. O Ministério da Saúde comprou diversos equipamentos, diversos tomógrafos, e fez a distribuição do tomógrafo. E aí essa instituição pensou, não, estou ganhando um tomógrafo, vou pegar e receber o tomógrafo. Só que para você ter um tomógrafo não é tão simples, né? Você tem que habilitar uma sala, você tem que ter uma sala climatizada, você tem que ter do lado da sala de tomografia uma sala de laudo, com um computador, né, que precisa comportar a capacidade daquele tomógrafo. E as instituições não tinham dinheiro para fazer esse estudo. Mas o Ministério da Saúde entregou o equipamento e ele precisava ser implantado, né, precisava ser instalado em 4 ou 5 anos. Não me recordo direito qual que era o tempo desse projeto. E aí, se você não implantasse, você pagava uma multa para o Ministério da Saúde, você tinha que devolver aquele equipamento, ainda pagava alguma multa e tal. Então, são situações que as instituições não pensam, né? Nossa, eu vou receber um tomógrafo, mas eu tenho a capacidade técnica de colocar um equipamento desse para girar? Eu consigo ter isso? Então, você precisa ter esse pensamento. E a captação de recursos, a gestão de projetos, o gestor de saúde, ele tem que ter essa visão. É importante que vocês pensem nisso, né? E a gente tem ferramentas para isso. A gente tem todo um arcabouço de sistema por trás disso, né? Então, a captação de recurso é uma área que você pode explorar, tanto nas emendas parlamentares, que eu trouxe aqui para vocês, que é uma obrigação, e os deputados não sabem, não conhecem como que é o fluxo. Eu já dei algumas assessorias também para parlamentar de como fazer a distribuição de recursos para as instituições. A gente tem a captação pelas leis de incentivo do terceiro setor, que aí são para as OS, para as ONGs e para os filantrópicos. E a gente tem os programas das grandes empresas, né? A gente tem aí as grandes indústrias que fazem essa doação. Então, eu estava contando para vocês que quando eu comecei
A gente trabalhava aí com uma média de 2 milhões por ano de recursos, né? E aí, depois de um tempo, né, a gente foi crescendo esse volume, e foi um dos motivos que eu tive que deixar as outras áreas, porque a gente, na época que eu estava, né, no São Francisco, a gente estava aí com uma média de 20 milhões, 25 milhões de captação de recursos. E aí você tem todo um processo, que é desde da proposta, desde desenhar um projeto, executar aquilo, fazer tudo muito certinho, para você não ter problema. Então, é uma área muito importante, muito importante. E a gente tem a possibilidade de trazer um avanço na tecnologia para dentro das instituições. A gente tem a oportunidade de proporcionar muita coisa para o nosso paciente, né, que é trazer para ele o que tem de melhor no mercado. Então, eu sugiro que vocês prestem atenção nessa área, pesquisem depois sobre isso. É um mercado que não tem profissional, você não acha profissional. Geralmente, quem trabalha com o terceiro setor é assistente social, são pessoas, né, administradores, mas voltado para a saúde é muito difícil. É muito difícil de ter. O Pronon, que é um programa voltado para oncologia, né? Programa Nacional de Apoio à Oncologia, a gente tem a oncologia, que é o Pronon, e a gente tem o Pronas, que é para deficiência, né? Que atende aí o CAIS, atende a parte toda as APAES, né? Que é da parte de deficientes. A gente teve no ano passado, desculpa, no ano passado foi também, a gente teve em 2018 a possibilidade de doação e não tinham projetos aprovados pelo Ministério da Saúde para receber doação. Então, para vocês terem uma ideia, o meu projeto aqui em Belo Horizonte recebeu recurso de São Paulo, do Rio de Janeiro, porque as instituições não tinham para quem doar. E esse é um programa que desconta do imposto de renda. Então, em vez da empresa pagar o imposto de renda, ela vai doar 1% do seu imposto de renda para a instituição. E aí você traz, né, para essa empresa, você oferta para essa empresa como uma troca a divulgação, que ela está sendo, né, uma empresa que está doando, né, a responsabilidade social, que é uma coisa que as grandes empresas valorizam muito. Então, você proporciona isso tudo para ela, e ela não está tirando, eu vou dizer, do fluxo de caixa. Em vez dela pagar para o governo o imposto de renda, que é um recurso que ela vai pagar de todo jeito, ela vai fazer uma doação para os hospitais voltados para a oncologia. Olha a possibilidade de marketing que essa empresa está tendo, né? Olha o retorno que isso vai gerar para ela. E aí eu volto a dizer, não tem projetos aprovados. Não tem. A gente não consegue porque as instituições não estão preparadas para fazer esse projeto. E aí a gente sempre precisa de ter gestor, a gente sempre precisa de ter pessoas dentro dessa área. Então, é uma área muito promissora. De novo, eu volto a falar para vocês que a gente vai usar muito a análise de dados oficiais. Então, é o TAB-RIM, o TAB-NET, o Fundo Nacional de Saúde, né, o SISMOB, são vários sistemas que a gente tem que a gente vai utilizar. E vocês vão conhecer todos esses sistemas aí no curso. Ao longo da formação, vocês vão conhecer todos. Então, é importante que vocês se atentem quando chegar na hora de conhecer esses sistemas. Uma outra área também que eu sou apaixonada é a pesquisa clínica. Não sei se vocês conhecem. Com a Covid, né, nesses últimos tempos aí, ela deu uma estourada gigantesca. Eu implantei um centro de pesquisa clínica dentro do São Francisco. A gente tem que ter um comitê de ética por trás, né, a gente já tinha, e aí eu trouxe a pesquisa clínica. Pesquisa clínica é uma área maravilhosa,
é uma área que paga super bem, né? Você tem um retorno financeiro muito bom para dentro da pesquisa clínica. E antigamente, os grandes centros, eles estavam em São Paulo, no Rio e Curitiba. Com a pandemia, isso acabou. Hoje a gente tem diversos escritórios em Belo Horizonte e está tendo muito trabalho em home office. Então, é um setor que está, assim, em alta dentro da gestão, dentro da área de saúde, é a pesquisa clínica. E aí, como que funciona? Assim, não sei se vocês todos conhecem, né? A gente tem os grandes laboratórios, a gente tem a Janssen, a gente tem a Axê, a gente tem Novartis, a gente tem grandes laboratórios que vão desenvolver o estudo de uma nova droga, de um novo medicamento, e vão fazer desenvolver essa pesquisa clínica dentro da sua instituição. Você tem duas possibilidades. Ou você estabelece dentro da sua instituição um centro de pesquisa clínica, ou você vai trabalhar para a indústria farmacêutica. Quando você estabelece dentro da sua instituição a pesquisa clínica, você também traz recursos para ela, porque a instituição recebe para ter a possibilidade que aquele estudo aconteça dentro da sua instituição. Então, você recebe por paciente e você recebe um valor, né, para estruturar o seu centro de pesquisa. Então, isso também é uma fonte de renda importante para as grandes instituições, que eu não sei se todos conhecem essa possibilidade. E você tem a possibilidade de atuar dentro da indústria farmacêutica. E aí a gente está falando de grandes empresas internacionais. Então, você vai ter aí uma carreira dentro de uma instituição internacional. E aí é benefício, crescimento, né, de carreira. Você vai ter os benefícios que uma grande empresa tem. Um pensamento diferente, né, porque eles estão acostumados a desenvolver um outro formato de trabalho. Então, é muito interessante trabalhar dentro da indústria farmacêutica. E fora a remuneração, que é acima do mercado. Então, é muito importante que vocês conheçam essa parte da pesquisa clínica. A gente tem aí grandes oportunidades, a gente tem muita possibilidade dentro desse mercado. Um requisito que eu posso dizer aí para vocês que é fundamental para essa área é o inglês. Se você não tiver um conhecimento em inglês, você não consegue entrar. Então, desenvolvam isso, né? Para quem ainda não tem, pense nisso, porque é uma área que o retorno financeiro e a progressão de carreira, ela tem grandes chances de acontecer. E a gente não tem profissional também para isso. Tá? Se vocês jogarem aí no LinkedIn, pesquisa clínica, monitoring, pesquisa clínica, vocês vão ver que tem muita vaga disponível. Então, eu falo assim que é uma grande oportunidade. Aí vocês podem me perguntar, Grazi, mas dentro da pesquisa clínica, você acha que eu tenho que prestar atenção em qual estágio, né? Então, dentro da pesquisa clínica, que eu falei com vocês, é o inglês, que é fundamental, porque a gente está falando de empresa internacional, e a questão das monitorias que a gente tem dentro da instituição. A UFMG tem muita pesquisa, ela desenvolve muito estudo, então você fazer um estágio dentro dessa área, a demografia, né, lá na FAS também, ela é muito forte em desenvolver estudos. A gente tem uma professora que eu acho, quase certeza, que continua atuando com vocês, que é a Mônica, ela trabalha muito com isso, a Laura, ela também faz muita pesquisa, Kátia. Então, é vocês fazerem um estágio com essas pessoas para vocês já colocarem no currículo de vocês, que vocês já tiveram a experiência com o desenvolvimento de pesquisa. Bom, uma outra área também que está em pauta, né,
é a inovação e as startups. Gente, como que eu, gestora de saúde, vou entrar na inovação? Eu implantei um centro de inovação também, lá no São Francisco, fiz parte do comitê que implantou esse centro de inovação. Porque hoje tudo gira em torno de startup, né? É a tecnologia do momento. E a gente tem muita startup que vem desenvolver produtos voltados para a área da saúde. Então, a gente tem essa possibilidade de trazer a inovação tecnológica para a assistência. É uma área que a Prefeitura de Belo Horizonte já identificou como promissora. O São Francisco foi o primeiro hospital 100% SUS a ter um centro de inovação. E você tem também a possibilidade de trazer recurso para a instituição. Porque se você desenvolve, você faz uma parceria com uma startup, ela desenvolve a ferramenta dela dentro da sua instituição, você passa a ter direito com a venda daquela ferramenta. Claro que isso é negociado em contrato, né? Tem toda essa parte dessa negociação, mas geralmente é assim que funciona. Depois que a ferramenta é validada e você faz a patente daquele produto, daquele sistema, você passa a ter uma porcentagem daquilo. E aí você vai trazendo recurso para a sua instituição. Se você não tiver recurso, você vai trazer a inovação tecnológica. A gente tem uma ferramenta hoje que é utilizada muito na assistência, que não sei se vocês com certeza aí vão ver aí, que é a questão da mudança de decúbito, né? Que o paciente ele não pode ficar muito tempo na mesma posição, senão ele desenvolve uma escara. E hoje, como que isso é feito? Geralmente, tem um reloginho na cabeceira do leito e você vai marcando o tempo que você tem que girar aquele paciente. Só que quando você tem uma enfermaria muito cheia, se a gente pensar no cenário de pandemia, que foi uma loucura, você pensar que a técnica de enfermagem tem que lembrar de ir lá, virar o paciente e tal. A chance disso dar errado, né? A chance de aparecer uma escara, ela é muito grande. Que acontece muito, é frequente. E aí você ter uma ferramenta que vai te alertar que você precisa fazer a mudança de decúbito daquele paciente. Isso traz uma melhoria no indicador que vocês não fazem ideia do benefício que isso traz para a assistência. E é uma ferramenta, gente, muito simples, muito simples. Então, as startups, elas têm trazido muitas ideias inovadoras com um impacto muito grande na assistência ao paciente. Teve uma também que eu participei de um projeto, óculos 3D, né? Como chama, gente? O óculos 3D para você colocar no paciente e ele vai fazer a fisioterapia, ele vai estar dentro do CTI acamado, né? Você consegue só colocar o óculos, que é no paciente, e ele vai fazer a fisioterapia, ele vai, né, trabalhar os membros que estão ali paralisados dentro do leito de CTI, e isso traz um benefício para ele gigantesco, né? Ele consegue fazer esse processo de uma forma prazerosa e ele acha que no máximo, né? Imagina uma senhora que acabou de ter um AVC, que acabou de ter uma isquemia e ela está paralisada e ela precisa desenvolver aquilo. E aí você pega um idoso de 70, 80 anos, coloca ele na realidade virtual, né? Você põe um óculos 3D nele e de repente ele está apanhando uma maçã, fazendo esse movimento de pinça, e isso traz um benefício gigantesco para a recuperação dele. Então, é muito legal o que a inovação e as startups podem trazer de benefício assistencial. Eles têm muitas possibilidades. Outro problema que a gente tinha recorrente, que são
coisa simples, né? Enxoval. Todo hospital tem problema com enxoval. Todo hospital não tem jeito. Lençol, né, você tem que trocar. E aí aquilo se perde, né? Quando tem um óbito, eles usam o lençol para sair com aquele corpo. Aí você manda 50 para a lavanderia, volta 40 e se perde, né? E o acompanhante pega o lençol do paciente, leva para casa. E é caro o lençol, se a gente for parar para pensar, é caro ter uma rouparia dentro de uma instituição. E hoje a gente tem sensor que você coloca, né, em pontos estratégicos da instituição, no corredor, por exemplo, um sensor bem pequenininho. Toda vez que aquele enxoval passa, aquele sensor acusa que aquele enxoval passou. Então você consegue ter rastreabilidade. Você consegue saber o que aconteceu com aquele enxoval. Sem que as pessoas percebam, né? Então isso é muito legal. É a mesma coisa com o instrumental cirúrgico. Você ter a possibilidade de rastrear um instrumental cirúrgico é sensacional. Porque são itens pequenos, né? O instrumental cirúrgico, ele é muito delicado, são equipamentos sensíveis e que ele se perde, porque imagina você pegar uma ótica é uma bolinha assim, gente, tá? Ela é como se fosse uma lente. Você coloca no endoscópio cirúrgico, né, para fazer cirurgia de vídeo, e uma ótica custa 60 mil, 70 mil reais. E essa ótica, ela some dentro da instituição. Aí você pensa, gente, mas saiu do bloco, a pessoa assinou, né, o caderninho de protocolo, pegou a ótica, chegou lá no CME, que é no Centro de Esterilização, vai fazer a esterilização, assinou lá no caderninho de protocolo que foi a ótica para lá. Mas aí quando você vai fazer, vai procurar aquela ótica, cadê a ótica? Sumiu a ótica. E aí é um prejuízo de 60, 70 mil reais que a instituição tem. Sem contar que para procedimento com vídeo, você precisa de ter aquela ótica. Então você vai parar de fazer aqueles procedimentos. Então você consegue ter a rastreabilidade desses equipamentos. E são equipamentos, por exemplo, o instrumental cirúrgico, que precisa ser esterilizado. Então, o que você vai colocar para rastrear aquele item, ele tem que estar aprovado, né? Tem que estar aprovado pela Comissão de Infecção Hospitalar, tem que ser um equipamento que pode ser esterilizado, tem uma série de questões. E é muito legal os benefícios que podem trazer para essa parte de inovação. Outra coisa que eu queria trazer para vocês, que aí eu queria deixar como uma grande dica e um grande diferencial para os gestores e líderes, né? Nós, enquanto gestores, tendemos a ser líder de equipe, líder, né, daquele setor. E hoje, a palavra-chave para todas essas funções que eu falei para vocês, para tudo isso que você precisa exercer dentro da instituição, é a gestão com pessoas. Se você não tiver a gestão com pessoas, se você não souber trabalhar uma equipe, você não vai conseguir estabelecer uma carreira. Isso é para qualquer coisa que vocês forem fazer. É muito importante a gestão com pessoas. Então, é a comunicação, é o relacionamento, é a liderança, é como ser um líder, né? É como envolver sua equipe, porque senão ela vai te boicotar. Ela não vai deixar com que você cresça, ela não vai deixar com que você estabeleça novos fluxos, novos processos. Se você não tiver uma equipe do seu lado, você não vai conseguir fazer nada sozinho. Então, é muito importante a gestão com pessoas. Procurem se especializar nisso. Para quem tem dificuldade de relacionamento, quem tem dificuldade em falar, em apresentar, né, em ter uma boa comunicação, desenvolva essa habilidade em vocês. A gente tem muitos programas de coaching super legais. A gente tem muito curso de desenvolvimento, de capacitação de liderança, que são muito legais também. Então, eu falo que a gestão com pessoas é a cereja do bolo. Se você não tiver, você pode ser o melhor profissional, o que tem mestrado, doutorado,
pode ter tudo que vocês pensarem, que você não vai conseguir desenvolver uma carreira de sucesso se você não tiver habilidade com pessoas. E hoje é o que a gente tem mais dificuldade, né? É você ter essa equipe junto com você. Então, procure desenvolver essa habilidade dentro dos trabalhos em grupo que vocês já fazem, né? Procure matérias optativas que vão te ajudar com isso. Faça curso por fora. Desenvolvam essa habilidade. Eu falo que é a cereja do bolo aí para vocês conseguirem ter uma carreira e uma inserção no mercado que vai destacar vocês, né? Claro que vocês não vão entrar no mercado de trabalho já como líderes. Geralmente a gente começa ali como um analista, né? E aí você vai se desenvolvendo e vai trazendo melhorias, mas busque desenvolver essa habilidade, assim, busque ter uma habilidade com gestão de pessoas. Isso vai fazer toda a diferença para vocês, vai fazer toda a diferença no crescimento profissional de vocês. Bom, eu acho que eu trouxe tudo aí, falei um pouquinho de tudo. E estou à disposição de vocês, né, para tirar dúvidas, se vocês quiserem saber um pouquinho mais de alguma área, se não ficou claro alguma coisa que eu não falei para vocês, eu vou deixar aberto agora para a gente conversar. Estou deixando o meu LinkedIn, se vocês, né, precisarem de alguma coisa, tem o meu e-mail também. Estou à disposição para ajudar vocês no que vocês precisarem, eu tirar todas as dúvidas que vocês quiserem, eu estou disponível. Então, fico aí aberto a perguntas, se vocês quiserem conversar sobre mais alguma coisa, eu estou à disposição de vocês. Graziele, só agradecer, tá, a sua participação, acho que deu para o pessoal tirar um pouco das dúvidas, né, entender alguns caminhos que eles possam seguir. Já tinha lido, né, um pouquinho antes os seus slides e aqui acompanhando, eu vi que eu mesmo aprendi várias coisas e acho tão interessante, né, quando a gente vê caminhos diferentes que as pessoas possam trilhar, né, possibilidades que o curso nos fornece. Eu estou quase formando, muitos aqui acabaram de entrar, outros já estão no meio do caminho, né, e tem gente como eu aí que está quase formando também, e aí abre os nossos horizontes, assim, abre as possibilidades. Achei interessante, né? Ontem, na recepção da turma que está começando agora, 2021/2, o pessoal, né, ficou bem interessado em relação às pesquisas, né? Iniciação científica, projeto de extensão, e você abordou isso. Então, acho que para quem está, né, começando, assim, até fazendo um pouco dessas pesquisas, vai auxiliar a pessoa a entender melhor, né, a gestão de serviço de saúde, que são gigantescas e N possibilidades, assim, né, possibilidades infinitas. E acho que ficou claro, né? Eu abri aí para pergunta, caso alguém queira fazer alguma pergunta, teve alguma dúvida, pode ficar à vontade para abrir o microfone. Ei, Graziele, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo jóia. Eu só queria mesmo agradecer a palestra, muito boa, conhecimento assim, grandioso, muito bom. Que bom, fico feliz que vocês tenham gostado e que eu possa ter contribuído aí um pouquinho para vocês conseguirem entender a importância do curso, né? Eu falo que é um desafio para a gente. A gente sempre tem essa insegurança de como o mercado vai nos receber, mas eu queria que vocês ficassem muito tranquilos, porque possibilidade de mercado não vai faltar para vocês. Eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir entrar no mercado e vão ter aí um desenvolvimento brilhante. Eu não tenho dúvida disso. Eu falo que eu sempre planto a sementinha da gestão, né? Quando eu entrei em São Francisco, eu era a única gestora. Quando eu saí de lá, já tinham 8 profissionais para a nossa formação. Na minha equipe, na minha equipe tinham 5, né? Eu só contratava gestor. O RH até brigava comigo, Grazi, você não pode fazer isso, você tem que contratar outras áreas.
Falei, gente, eu preciso de um profissional que eu sei que eu posso cobrar dele, eu sei do conhecimento dele, eu sei da capacidade dele. Então, eu sempre inseri muito o profissional de gestão, né? Eu fico feliz de contribuir com vocês. Você é de qual unidade de São Francisco, Grazi? Qual unidade que eu trabalhei? Isso, de São Francisco. Eu trabalhei no Concórdia e no Santa Lúcia. Ah, sim, muito bom. Eles estão com uma unidade de educação continuada muito boa no Concórdia, né? A gente fala de educação continuada, você fala que é o setor de ensino? Isso mesmo. Pois é, eu fui coordenadora de ensino durante muito tempo lá. E aí, quando a gente teve, eu trouxe as residências médicas, as especializações, os estágios curriculares, e aí, com o crescimento da parte de projetos, eu não consegui dar sequência, né? Hoje a Maria Fernanda que está gerenciando o setor, junto com a Priscila, que é a supervisora lá, e eles têm diversos cursos bem legais. Os profissionais que dão curso lá são profissionais muito bons também. E uma coisa que a gente sempre quis trazer para o São Francisco é a prática, porque não adianta a gente ter o curso e não ter a prática. Então, eu sempre tentei trazer assim, a possibilidade da prática, mas é bem legal. A área de ensino lá está com uma perspectiva muito, muito boa, eles têm umas parcerias com a FELUMA, com a Federação, um setor bem legal. Tivemos uma outra pergunta aqui também, Grazi, no chat, do Tiago, em relação à fatoridade. Né? O que você acha, se atrapalha, se ajuda? Alguma dica aí que ele está já curioso aí. Bom, Thiago, eu acho que a idade eu não vejo que ela traz dificuldade. Eu acho que o importante é você ter experiência. Então, é fazer estágios em diversos lugares, como eu falei, né? Tentar diversificar aí ao máximo as instituições, né? Você passar pela UBS, passar pelas UPAs, passar pelos hospitais. Eu acho que isso é muito importante, mas eu, sinceramente, eu não vejo faculdade como um problema. Você tem funções que o gestor pode desenvolver, por exemplo, um analista de dados, né? Se a gente estiver falando aí de uma pessoa mais velha, eu não vou nem falar mais velha, porque eu já me sinto no mais velho. Que hoje eu vejo a idade de vocês, eu já fico me sentindo no mais velho. Mas vamos supor, uma pessoa da minha idade, né? Hoje eu estou com 30 anos. Você pode ser uma pessoa que vai estar ali focada na análise de dados, ser uma pessoa que não vai se dispersar tanto, que não vai dar atenção para conversinha, para fofoquinha. Você vai desenvolver o seu trabalho. Então, é uma área que, por exemplo, né, na minha gestão, para prestação de contas, para análise de indicadores, é um profissional que eu busco, que é um profissional que já está maduro, que não se importa mais com as outras coisas que vai acontecer ali dentro do seu setor. Então, depende muito do que você vai atuar. Deixa eu ver se tem mais uma outra, né? Gostei muito quando você fala sobre a importância da captação de recurso. Isso. Gente, captação de recurso, falo com vocês que é assim, é sensacional. Eu falo que é o meu xodó, é captação de recursos. É o que eu amo fazer. A pandemia foi um momento muito difícil, né? Mas para captação de recursos foi o melhor cenário. Vocês não têm ideia de como bombou a área de captação de recursos no momento da pandemia. Foi quem soube aproveitar, assim, estruturou a sua instituição muito bem estruturada. Então, onde você pode aprender mais sobre a captação de recursos? A gente tem algumas instituições que têm diversos cursos, têm diversos eventos sobre essa parte do terceiro setor, né? A gente tem uma sociedade, gente, que ela fala só sobre isso. Eu vou tentar lembrar o nome aqui e passo para vocês. Se eu não conseguir,
Eu lembro, depois mando para o Yuri. Minha cabeça está muito ruim, vocês desculpem, mas a minha memória hoje ela já quase não existe. Então, eu vou tentar lembrar o nome dessa associação, que tem diversos cursos. Eu sei que a Federação tem um pouquinho sobre isso, mas se vocês pesquisarem o terceiro setor, vocês vão conseguir, vai aparecer muita coisa aí para vocês sobre isso. A gente não chama ABCR, lembrei o nome da instituição. Lá tem um evento gigantesco em São Paulo, geralmente. Nos últimos anos ele foi online e tem muito curso, muita palestra. É muito legal. Você consegue se desenvolver nessa área, tá? Então, é bem legal. Estude as leis de incentivo, né? A gente tem lei de incentivo do idoso, a gente tem da oncologia, que é o Pronam e Pronas, a gente tem da adolescência, a gente tem o fundo do esporte, mas que aí para você entrar para a área da saúde é um pouquinho mais difícil, mas é uma área que você consegue saber um pouquinho mais sobre isso. Quem está perguntando a respeito de lista de presença, só mudando aqui um pouquinho, Grazi, a lista ela é automática, tá? O link que vocês entraram pelo Simpla, né? Ela é um link único para cada um. Então, o check-in, né, ele é feito de forma automática. Hoje mesmo vocês irão receber os certificados, tá? Vai receber por e-mail. Então, vai receber um e-mail cadastrado pelo Simpla, tá? Então, tem gente aí já me procurou, muitas vezes entrou com um e-mail @hotmail e estava tentando entrar com o Gmail. Então, é pelo e-mail cadastrado pelo Simpla, tá? De onde vocês receberam o ingresso e o link aqui para poder assistir a palestra. Alguém mais tem alguma outra dúvida? Yuri, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo jóia. Aqui é Marco Túlio, tudo bem, Grazi? Tudo jóia, Marcos. Tudo. Aí eu até acho que foi o Tiago aí que o Yuri falou, né, da pergunta sobre a idade. Uma dúvida que eu tenho, não sei se é pertinente agora, mas eu acho que algumas pessoas também gostariam de escutar sobre isso, é sobre o salário inicial, assim, sabe? Para quem tá começando e a progressão da carreira, sabe? Porque, igual você falou, pô, eu já estou me sentindo um pouco mais velho e tal, com a idade de você. Se eu sou obtenção de novo título, tô entrando, tô com 42 anos, já sou pai, já tenho meu negócio e tal, mas eu pensei em fazer a gestão para ampliar os conhecimentos e tentar uma outra oportunidade também de carreira e tal. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, nessa experiência, nessa vasta experiência que você teve aí, nesse pouquíssimo tempo que você formou, o que você vê realmente assim, em relação à idade, se tem oportunidades para pessoas mais velhas mesmo, sabe? Por exemplo, eu vou me formar quando eu tiver uns 45. Então, assim, no seu ambiente, como é que você vê isso aí em relação à idade e um pouco da evolução se você pode falar isso, da evolução salarial? Uhum. Bom, Marco Túlio, eu volto Obrigado, a Grazi. dizer que depende muito da área que você vai atuar, né? Como você falou que já tem uma empresa, se você conseguir juntar a expertise que você já tem com a expertise que você está tendo no curso e tentar uma carreira nessa área, eu acho que seria aí o grande pulo do gato, né? Seria o grande diferencial que você vai ter. Eu, sinceramente, eu não vejo problema quanto a isso. Eu acho que hoje a gente não tem mais essa questão de ser muito novo. Estou te falando, eu, enquanto gestora, se eu fosse fazer um processo seletivo e chegasse para mim um candidato aí de 25, 26 anos e chegasse para você de 45 anos. Se eu fosse contratar um analista, né, no meu setor a gente tinha muito analista analista administrativo, para exercer função dentro da parte de projetos, né, que é executar um projeto ou fazer a prestação de contas desse projeto.
eu não teria dificuldade nenhuma de contratar uma pessoa de 45 anos, porque eu acho que uma pessoa dessa idade, ela já não tem vaidade. Ela não é uma pessoa que vai se importar com conversa paralela. Ela não é uma pessoa que vai se sentir com dificuldade de relacionamento com os outros setores, né? Porque você já tem essa maturidade. E isso, para mim, é um diferencial de mercado. Eu considero como um diferencial de mercado. Então, depende muito de onde você vai atuar. Uma outra área, por exemplo, uma pesquisa clínica dentro da grande indústria. Então, já é uma área que eu não sei se você teria uma inserção tão fácil, porque viaja muito, e a gente está dentro ainda de um cenário de Covid, e a gente tem aquele grupo de risco. É uma área que você está dentro da assistência o tempo inteiro. Então, eu não sei se talvez seria muito uma área que seria mais fácil a sua inserção. Mas se você vai trabalhar com, sei lá, gestão do corpo clínico, que é a análise de indicadores, se você vai trabalhar com o ensino, né, que é montar curso, trazer residência médica, não vejo problema algum para essa área. Agora você falou aí do salário. Bem, eu já tive muita dificuldade em contratar profissionais, porque as pessoas querem começar uma carreira ganhando muito. Infelizmente, a gente sabe que não é assim. Geralmente, quando você tem um cargo de analista né, administrativo, analista, sei lá, qualquer outro nome, geralmente a gente está falando aí de um salário em torno de R$ 1.600, R$ 1.700. Geralmente é um salário que você começa uma carreira. E aí depois você vai aumentando, e aí você tem, por exemplo, um supervisor hoje, ele deve estar ganhando aí uns 2.800, mais ou menos. 2.800, 3 mil reais. Acho que deve estar em torno disso. Então, eu acho que se eu puder dar essa dica, não se preocupem com o salário no começo, se preocupem em ter experiência. E aí, com o tempo, você vai conseguir ter essa progressão salarial. E, no meu caso, eu posso dizer que eu acho que foi rápido, né? Eu comecei sem cargo e fui supervisora, depois eu fui coordenadora e fiquei ali por um tempo. Mas não é sempre assim que acontece. Lá no São Francisco mesmo, quando eu saí, a pessoa que assumiu o meu cargo foi uma analista que eu contratei. Ela era analista, depois ela era assistente administrativa. Depois ela passou para analista, depois ela passou para supervisão, e quando eu saí, ela assumiu o meu cargo. Então, isso aconteceu aí mais ou menos em 5 anos, que foi o tempo que ela ficou comigo. Ela teve essa progressão. Mas eu acho que para vocês começarem, vai ficar em torno disso, assim, entre 1.800, R$ 2.000, eu acho que mais ou menos a faixa salarial de início de carreira. Ô, Grazi, pelo pouco que eu vejo, né, é por aí mesmo, nessa estimativa que você acabou de nos dar. E, assim, só complementando um pouquinho do que você falou, o salário acaba sendo um pouco também né, o reconhecimento que você já tem. Então, quanto mais conhecimento, mais experiência na área, melhora o seu salário, né? Você não vai ficar sendo uma pessoa já super estudada, já com super conhecimento, recebendo R$ 1.000, né? Acaba que você vai procurar oportunidades melhores. Então, é um pouco também de cada um procurar. Tem estagiário que recebe R$ 500, tem estágio que é a partir de R$ 1.000. Isso assim, trazendo como estágio, que fica um pouco mais fácil de ser divulgado, né? E muitos alunos têm acesso e curiosidade para saber. Então, depende também muito da empresa onde está trabalhando, se é uma empresa de grande porte, médio porte, pequeno, né? Então, vai variando. Mas, assim, uma coisa que a Grazi falou que eu acho que é essencial é não focar muito no salário agora, né? Não ficar almejando um salário de 10 mil, 20 mil, 50 mil reais, que isso aí você tem 2 opções, 3 opções na verdade. Ser político, mexer com coisa errada, ou ser um juiz ou alguma coisa assim, que aí vai receber esses salários astronômicos quase que de cara.
Mas de resto, aí é batalhando e pouquinho em pouquinho para ir aumentando e adquirindo mais conhecimento que vai. Um dia você chega lá, né? Buscando sempre novas oportunidades. É, a gente tem Beleza. o cenário de pesquisa clínica que ele paga um pouquinho melhor, né? E ele tem benefícios que agrega valor a esse profissional. Então, por exemplo, dentro da pesquisa clínica, você tem aí um cartão de crédito que você paga o seu deslocamento, né? Você pode ir de Uber, você pode ir de carro, você vai do jeito que você achar melhor, que eles vão te dar aquele valor X. O seu vale alimentação é um pouquinho maior, porque como é uma empresa internacional, mesmo valor que ela paga para São Paulo, para Rio, ela paga para BH. E aí você tem um custo de vida em São Paulo maior do que em Belo Horizonte. Então acaba que você tem essa diferença, né? É uma área que paga melhor, porque a gente está falando de empresas internacionais. Então, vai depender muito disso, mas sem dúvida, gente, focando na sua carreira, no seu desenvolvimento, no seu desempenho, isso aí vem com o tempo, né? Colher os frutos, né? É simplesmente isso. Não se preocupe que você vai colher frutos. Beleza, muito obrigado. Na verdade, é só complementando, na verdade, eu não estou falando assim, não estou me preocupando, assim, não, quanto que eu vou fazer, ganhar quando eu começar, nem é isso, é mais por causa de uma transição de carreira mesmo, né? No meu caso, né? Por isso que eu perguntei. Então, mas é isso mesmo, eu queria saber a progressão dessa carreira, né? Igual você falou, o inicial é isso, mas saber a progressão. Tá bom? Muito obrigado, obrigado a todos aí. Muito bacana a sua palestra. Obrigada, Então, e só para finalizar aqui, Grazi, o Tiago deseja falar também. Pode falar aí, Tiago. Boa noite a todas e todos. Estão me ouvindo bem? Sim. Graziele, parabéns aí pela sua trajetória e pela apresentação de hoje. Assim, foi muito, superou as expectativas. Brilhante aí você, viu? Eu fiquei curioso com uma coisa. Obrigada. Eu fiquei curioso que você era da área da educação. Você estudou na UENG em Pedagogia. Primeiro, eu queria saber se você chegou a atuar e por que você fez essa transição. E é porque eu pergunto isso, porque eu também sou da área da educação, eu sou professor de português, né, na educação básica, no estado. E eu quero sair da área da educação. Tem como você compartilhar um pouco como que foi essa transição, se você, enquanto estudava gestão, você chegou a atuar na área da educação e tal, e enfim, né, o que te fez assim mudar assim de áreas assim tão diferentes? Então, Thiago, eu sempre fui muito 220, sabe? E aí eu fiz duas graduações ao mesmo tempo. Fiz graduação em pedagogia e em gestão de serviço de saúde. Eu fiz elas em simultâneo, né? E aí eu trabalhei na educação infantil, eu fazia estágio na educação infantil na época, e aí eu comentei com vocês que eu tive um professor que mudou minha chave, né? E aí um dia ele fez uma pergunta para mim, mas espera aí, você quer trabalhar na saúde dando aula? Como assim? Ou você tá lá ou você tá cá. Eu falei, mas eu preciso trabalhar. Ele falou, então eu vou te dar um emprego. Eu falei, então eu vou, né? E aí eu abri mão da educação e fui trabalhar com pesquisa. Na época eu já era professora, já dava aula numa escolinha infantil. E fui ser bolsista desse professor na face. E aí eu comecei a entrar para a área da saúde. Na época eu fiz até concurso, passei em concurso da prefeitura, mas eu entendi que não era para mim, sabe? Eu nunca quis trabalhar com educação infantil. Hoje eu gosto de trabalhar com adultos, assim, né? Então foi essa transição assim que na verdade aconteceu comigo através de um professor. E eu posso te dizer que é um diferencial ser da área de educação. Vou te dar um exemplo. Você pode assinar um projeto pedagógico, né? Então você pode entrar para uma área de ensino e você ser coordenador de ensino e assinar um projeto pedagógico, que é um dos requisitos para o MEC
aprovar um curso de residência médica e residência multiprofissional. Então, você pode usar isso a seu favor. Você pode ser uma pessoa que vai montar aí cursos de pós-graduação. Você vai ser o gestor de cursos de pós-graduação, coordenador de estágio, por exemplo, que você pode assinar, porque você tem essa noção da área de ensino, né? E uma outra coisa que a pedagogia me ajudou muito foi no gestão com pessoas, porque a gente aprende muita psicologia, né? Então tem que ter. Então você pode utilizar isso também como diferencial. Poxa, obrigado, viu, pelas palavras aí. Posso que agora o olho dele tá até brilhando ali de novas oportunidades, que eu sei que ele estava um pouco perdido, né? Eu vi eles conversando no grupo aí, quando ele entrou ele estava um pouquinho perdido, então ele agora vai ficar com o olhinho brilhando, e vai ficar na tentação e ver qual que ele vai focar 100% da atenção dele. Pessoal, então, por hoje é só isso tudo, tá? Acredito eu que vocês tenham gostado bastante, eu adorei, acho que deu para aprender muito. Até nas perguntas, né? No final a gente vê que o pessoal já foi sanando algumas dúvidas. Caso, né, fiquem com mais dúvidas, chamem ela no LinkedIn, ela já deixou o link aí para vocês. Então, adicionem ela lá, sigam, né, e aproveitem também para seguir outras pessoas, né, usando bem a ferramenta do LinkedIn, outras pessoas que, né, já fazem ou fizeram ou estão na área, né, da gestão de saúde, não só do curso, mas também que atuam, né, profissionalmente, sejam enfermeiros, administradores, médicos, professores e por aí vai, para vocês aprenderem e terem diversos conteúdos diferentes. E uma ideia bacana também é seguir instituições, né, diferentes instituições de saúde, que aí vocês vão ter algumas oportunidades, vão ter acesso a mais palestras, mais conhecimento. Alguém, normalmente, né, alguns ainda disponibilizam, como é que chama? Alguns e-books, né, algumas cartilhas. Então, isso eu acho que vai acrescentando na sua formação pessoal. Então, no mais é isso. Muito obrigado, Graziele. Boa noite, muito obrigado pela colaboração, pela participação, por você ter o seu tempo aqui depois de um dia cansativo. A gente sabe que não é fácil trabalhar o dia inteiro e você deu o tempo à noite. Então, muito obrigado e uma boa noite a todos. Eu que agradeço pela oportunidade, eu fico à disposição de vocês, gente. Vamos nos encontrar aí no mercado de saúde em breve. Vamos sim. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, boa noite.